Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do podcast Fala Galera, dentro do CTcast, com conteúdo semanal nas plataformas do Spotify, YouTube e lá no site do CT Segurança, www.ctseguranca.com.br. Eu conto contigo para compartilhar esse conteúdo nos seus grupos, nas redes sociais, incentivar a galera do segmento a ouvir e participar junto com a gente. Aproveita e toma nota do nosso WhatsApp 11 98987 7715 e manda o seu áudio, que inclusive vai entrar na programação do nosso podcast neste que é o momento Fala Galera. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Neto, diretor da Inovar Instituto de Ensino Superior, uma instituição na formação dos grandes gestores de segurança pública e segurança privada do Brasil. Gostaria de agradecer em especial ao nosso amigo Kleber Reis, ao Silvano e também ao Christian por nos proporcionar, através das podcasts, várias entrevistas com os principais profissionais da área da segurança do Brasil. Então estamos aqui diretamente da cidade de Uberaba, acompanhando sempre. Forte abraço a todos. Fala galera, grandes personagens, meus amigos Kleber Reis, Christian Visval e Silvano Barbosa. Aqui Fernando Só da Performance Lab. Sou fã de vocês, muito legal essa iniciativa, gente. Parabéns, pessoal. Conteúdo de altíssimo nível trazidos por vocês e seus convidados. Recomendadíssimos. Estamos juntos. Forte abraço. Com o patrocínio do CT Segurança, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras, da X-Cabos Distribuidora e da ParkSeg Treinamentos, começa agora mais um episódio do Fala Galera. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval. We are live. El professor Silvano Barbosa. Estamos em vivo! Eusébia. E o nosso convidado especial, comandante Diógenes Luca. Fala galera! Comandante Diógenes Luca é bacharel em Direito, com pós-graduação em Política e Estratégia pela USP, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é professor de negociação da FIA-USP, sócio-diretor da The First Consultoria, palestrante, comentarista de segurança das principais emissoras de TV do país. Foi um dos fundadores e comandante do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, autor dos livros O Negociador, Diário de um Policial, Segurança, Estilo de Vida, Insegurança Pública e o Manual de Gerenciamento de Crises com Reféns. Participou de diversos casos que marcaram a história policial do nosso país, dentre eles sequestros do empresário Abílio Diniz e do apresentador Silvio Santos. Seja muito bem-vindo, comandante, mais uma vez aqui conosco no podcast Fala Galera. Obrigado a você, ouvinte, obrigado Kleber, obrigado Silvano, Christian, um prazer estar com vocês aqui. E hoje, pessoal, a gente vai fazer um podcast diferente. Foi lançado o desafio, né? Foi lançado um desafio no podcast anterior. Você que não ouviu ainda, clica e ouça o podcast onde nós falamos sobre negociação. Mas hoje a gente vai fazer um negócio diferente, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos, sobre as lições do livro, do primeiro livro do comandante Diógenes Luca, que foi O Negociador. Vai detalhar as 10 lições do livro, com nada mais nada menos do que o próprio autor. E para quem não sabe, eu falei do GAT, mas pode ser que as pessoas que eventualmente não são de São Paulo não conheçam o GAT. Comandante, só uma pequena introdução. O que é o GAT? O GAT é a tropa de elite da Polícia de São Paulo, né? Ele foi criado em 1988, seguindo aquilo que já acontecia nos Estados Unidos e na Europa na década de 60 e 70, quando criaram as tropas de elite, como é o caso da SWAT,
nos Estados Unidos, o GSG-9 na Alemanha, o GGN na França, o SS na Inglaterra. O Brasil veio um pouquinho depois, na década de 80, as primeiras tropas de elite. O GAT é uma das primeiras, o BOP, o Rio de Janeiro. E hoje nós temos aí vários estados com as suas tropas de elite e funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela chama a sua tropa de elite. Nós somos criados para resolver situações, aquelas que realmente geram impacto na segurança pública, aquelas situações que são de muita atração da imprensa, aquelas crises mais complexas que exigem policiais com treinamento diferenciado, equipamentos diferenciados, armamentos específicos e uma doutrina muito especializada. É o especialista, né, que vai resolver aquela situação bastante complexa, e nós temos essa atividade de atuar em ocorrências que são atípicas, né, ocorrências muito complexas, onde a polícia, muitas vezes, a polícia ordinária, ele que está na rádio patrulha, no dia a dia, não tem condições de resolver por falta de treinamento específico e por falta de equipamentos e armamentos diferenciados. Daí a necessidade de ter um grupo de elite para atuar nessas circunstâncias. E antes da gente entrar nas lições que o livro traz, O Negociador, de onde que veio a inspiração para escrever essa arte? Eu sou professor, né, da FIA nessa disciplina de negociação, fui convidado há mais de 14 anos atrás para fazer uma aproximação daquilo que são as técnicas que nós utilizamos nas ocorrências com reféns, técnicas, táticas, estratégias aplicáveis ao mundo corporativo. Esse modelo que eu fiz na FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, aqui uma pós-graduação e um mestrado, um MBA muito importante aqui em São Paulo, e eu comecei a dar aula nessa escola há bastante tempo atrás, até que um dia, provavelmente, agora é apenas uma suposição, por conta de algum aluno, os alunos que frequentam a FIA são alunos aí que ocupam posições muito de destaque no mundo corporativo, passaram por mim, alguém deve ter me indicado para participar como palestrante do fórum da HSM de negociação. Foi uma coisa até inusitada na minha vida, porque eu estava lá no GAT, recebi a visita de um cara que pertencia à HSM. A HSM é uma empresa que faz eventos de grande abrangência aqui em São Paulo, fóruns durante o ano, e é um evento grande no final do ano, onde traz palestrantes os mais renomados do mundo. E eu fui chamado para fazer uma palestra nesse fórum. Eu achei até inusitado, um grande desafio, né? Porque na FIA eu tinha, na época, 4 horas aula, hoje eu tenho 12 horas aulas para desenvolver o meu conteúdo, e o sujeito falou, olha, eu queria que você fosse dar uma palestra na HSM, já achei assim de uma distinção enorme, né, o cara me chamar para dar uma palestra na HSM, onde só vem gente do padrão de William Ury, Gary Oren, os caras que desenvolveram o método Harvard de negociação. Eu falei, cara, vocês estão batendo na porta errada, não, você... E aí, o que aconteceu? Eu fui e encarei esse desafio. Na tropa de elite a gente fala missão dada é missão cumprida, né, cara? Eu fui e contratei uma empresa que me ajudou, uma empresa chamada SOAP, aqui em São Paulo, chama State of Art Presentations, me ajudou a fazer uma apresentação, e ela foi tão bem recepcionada pelo público que terminou a apresentação, o próprio pessoal da HSM, que na época tinha uma editora, falou, meu, essa história é maravilhosa, escreve que nós vamos publicar. E aí que nasceu O Negociador. Um ano depois da minha palestra eu estava lançando o livro O Negociador, que na verdade é a palestra, só que obviamente contextualizada com muito mais exemplos, muito mais consistência, muito mais conteúdo para poder suportar estar presente num livro. Então isso faz parte do contexto do que você falou, que é a operação da tropa de elite. Porque no outro podcast você falou que a tropa de elite ela passa o tempo dela dividido em treinar, ministrar treinamento e operar. O palestrar, o dar aula na faculdade, é ministrar o treinamento. A atividade letiva, como um todo, ela faz parte desses 3 momentos de uma tropa de elite, né? Treinar, dar treinamento e operar, né? Eu, obviamente, essa atuação como professor na FIA e como palestrante me deu a possibilidade de mostrar um conteúdo que ficou atrativo para uma editora da própria HSM e falar, pô, esse conteúdo precisa ser amplificado, precisa ser ampliado, precisa ser mais abrangente, por isso a gente quer que você escreva um livro, né? Foi daí que surgiu o convite, e nesse livro estão as principais lições de negociação que eu tive na tropa de elite, mas que são, esse é o ponto legal, aplicáveis ao mundo corporativo, né? Porque o livro, ele não, obviamente, todo o pano de fundo do livro é um pouco do cenário das tropas de elite, tem algumas coisinhas pitorescas das tropas de elite, mas o leitor que chegar ao final do livro vai perceber que as ferramentas são aplicáveis no mundo corporativo. Esse foi o propósito do livro, dialogar com o mundo corporativo, e aqui uma ênfase nas empresas de alta performance, porque esse livro não serve para empresinha de 5ª categoria, gente enganadora, gente que não tem compromisso com o legado, compromisso com a perpetuidade da empresa. Ou seja, esse é um livro para quem
para aquele empresário ou para aquela empresa que eu vejo como dialogando com aquilo que são os valores do século XXI, sabe? Gente que veio para ficar, gente que cultua valores, que cultua legado, que está a fim de gerar relações duradouras com seus clientes e parceiros. E que não está nesse nível ainda, né? E vai usar isso como gatilho para começar a entrar. Eu vejo assim, sabe, Silvano, eu vejo que algumas empresas já estão há algum tempo, não vou falar muito tempo, mas há algum tempo já estão sentindo que as coisas caminham numa ordem diferente. Eu vejo que as empresas estão entendendo que práticas daquelas que a gente chamava da negociação ganha-perde já não tem mais espaço. A negociação ganha-perde está ficando do passado cada vez mais. E hoje a negociação que a gente trabalha no livro e que os empresários têm trabalhado é uma negociação baseada em princípios, aquela negociação onde ambas as partes saem satisfeitas com o melhor acordo possível negociado. A primeira lição, o significado da palavra missão para uma tropa de elite. Primeira lição, lidar com o conflito. Essa é a primeira lição e não é por acaso que ela é a primeira lição, porque a base para um negociador é ressignificar a questão do conflito. Nós somos oriundos de uma cultura judaico-cristã, que é muito influente na gente, que fala assim que todo mundo é bacana, todo mundo é legal, solidariedade, irmandade, cooperação. Isso tudo é muito bonito na teoria, mas eu diria que para você ser um negociador você tem que romper com esse ponto e entender que nas relações interpessoais é mais comum o desentendimento e a discordância do que a harmonia e o entendimento. E pode parecer até um pouco cruel, um pouco forte que eu estou falando, mas não é, porque na verdade nós seres humanos somos muito diferentes uns dos outros. Nós temos maneiras diferentes de interpretar a vida, de se relacionar com o mundo, nós temos momentos diferentes de vida, de carreira. E quando a gente para pensar que entre nós, na comunicação humana, existe o emissor, que é uma pessoa, o código, que é a linguagem, né, o veículo, e do outro lado um outro ser humano que vai decodificar, se nós pararmos para pensar quão complexo é esse mecanismo, a gente entende que é mais comum o conflito do que a harmonia e o entendimento. E qual que é a resultante disso? A gente fica uma pessoa mais cautelosa, a gente fica uma pessoa mais estudiosa. Você, antes de conversar com qualquer pessoa, você vai tentar verificar como é que aquela pessoa interpreta o mundo, como ela se relaciona com o mundo, quais são os seus valores, o que move essa pessoa. E entendendo dessa maneira, tomando esses cuidados, você fica uma pessoa mais cautelosa, mais prudente, você avalia melhor a conveniência, a oportunidade. Por quê? Porque você sabe que nesse mecanismo da comunicação humana é como andar num campo minado, é muito perigoso. Mas você consegue, desde que você não pise nas minas. Então você vai entendendo melhor. Por exemplo, se eu vou conversar com você, Silvano, eu vou tentar entender qual que é a sua vida, qual que é a sua idade, de onde você vem, quais são os seus valores, e com isso eu cometo menos erros. É como a questão da moçada para rapaziada. Boa, no livro tem essa história, né? Uma ocorrência que eu fui participar, exatamente isso. Foi uma operação com reféns, já adiantando uma das histórias lá na frente do livro. Aliás, o livro todo é cheio de histórias, né? Eu conto as lições que eu aprendi nas operações que eu atuei. E foram insights que eu tive. É claro que no livro não estão todos os meus 11 anos de GAT, mas sobretudo algumas operações que me fizeram chegar a essas 10 lições importantes que eu compartilho no livro. E uma delas é essa, aquele grupo de menores num presídio, quando eu falei moçada, ficou a situação pior. E por quê? Porque naquele contexto, naquele ambiente, a palavra moçada não é bem recepcionada. Moçada vem de moça. E os caras não gostam. Grupos de moças. Né? E aí o diretor me chamou e falou, comandante, o senhor falou uma palavra que não pode falar. Eu falei, qual que é? É rapaziada. Eu falei, mas sério? Ele falou, porque moçada vem de moça, os caras não gostam. Olha só, para aquele contexto, isso foi um gatilho que quase destruiu a minha relação com eles. Mas quando eu falei rapaziada, eles voltaram para mim na operação. Então esse é um bom exemplo, Kleber, que você traz aqui do livro, que mostra que se você entender que o conflito é mais comum nas nossas relações, você fica uma pessoa melhor. Você calcula melhor, você avalia melhor, você vai mais preparado, porque você sabe que conversar com uma outra pessoa é um campo minado. E aí você toma mais cuidado. Então quando você passa a entender que conflito é mais comum, já abre a porta para você ser um bom negociador. Agora o importante, Kleber, Christian e Silvano, e você que nos ouve,
É não confundir conflito com confronto. Conflito é uma coisa até do nosso dia a dia. Confronto não. Confronto é sempre destrutivo, confronto é disputa, confronto é guerra, e aí não é legal. Agora, conflito é uma coisa que é natural na nossa vida. Lidar com o conflito é o primeiro passo para você ser um negociador. E é por isso que ela é a primeira lição. Segunda lição é a estrutura que suporta o processo. Gestão de pessoas à moda caveira. Essa é a segunda lição porque, seguindo a sequência de uma ordem de importância, se a gente avaliar bem, todas elas são muito importantes, mas eu fiz questão de enaltecer o conflito como a primeira lição e a gestão de pessoas à moda caveira para falar uma coisa importantíssima. Negociar é sempre um trabalho em equipe. E nós, nas tropas de elite, nós temos o nosso método de gestão à moda caveira, que eu trabalhei bastante no livro, que se baseia em 4 palavrinhas: potencial, desempenho, competência e comprometimento. E qualquer empresa hoje no mercado séria, que tem o seu grupo de gestão de pessoas, ela também passa por essas 4 palavrinhas. Quem tem alto potencial e alto desempenho, o que você faz na empresa? Pô, você promove o cara tá voando baixo, tá mandando bem, tá entregando tudo, tem muito potencial, você promove o cara para um desafio maior. Quem tem alto potencial e baixo desempenho, pô, o cara tem condições, não está entregando, por quê? Porque não conhece software, não conhece o mecanismo, não conhece o mercado, está faltando alguma coisa, você quer esse cara, então você treina esse cara. Ele tem alto potencial, mas não está entregando. Falta o quê? Treinamento. Tem gente que tem baixo potencial, mas tem altíssimo desempenho. Ou seja, não adianta você promover essa pessoa, ele está bem encaixado naquela função, está mandando bem naquela função, essa pessoa a gente administra. E eu vou ser muito sincero aqui nesse podcast, porque o mundo corporativo é um mundo difícil mesmo. Não é uma posição muito confortável, porque na hora que chega uma redução de headcount, por qualquer motivo, uma redução, uma demissão, tem que liberar umas vagas para a empresa sobreviver, é esse cara que roda. Esse cara que é demitido, que tem baixo potencial, ainda que ele tenha alto desempenho. E alguém pode estar falando assim para mim: pô, Lucas, tá esquecendo o que tem baixo potencial e baixo desempenho. Não tô esquecendo nada, esse cara nem passou pela nossa porta. Porque empresa de alta performance não é lugar filantrópico, não é instituição de caridade. Se você não tem esses 2 requisitos, você não passa pelo exame seletivo. Quem quer participar de uma tropa de elite, quem quer participar de uma empresa de alta performance, ele tem que ter qualidades, ele tem que ter atributos, senão ele nem passa no exame seletivo. Então eu coloco aí o baixo potencial e o baixo desempenho apenas com um caráter de provocação. Ilustrativo. Porque não tem, é ilustrativo, não tem. E as outras 2 palavrinhas, quais são? Competência e comprometimento. O que é competência? É saber fazer, basta? O cara sabe fazer, basta? Não basta. Ele tem que ter o comprometimento que é querer fazer. Estando enquadrado nisso daqui, está dentro. E aí eu desenvolvo mais a estrutura que dá suporte ao processo, né? A gestão de pessoas à moda caveira, porque aí chega o ponto que eu faço uma provocação. E normalmente o pessoal de RH fica arrepiado quando eu falo isso, porque eu não gosto da expressão recursos humanos. O ser humano é muito mais do que um recurso. Lá na Rede Globo, eu faço comentários de vez em quando, a área chama área de capital humano. É melhor, mas não é também isso tudo. Porque o ser humano também é mais do que o capital. Qual que é o certo? O certo é gestão de pessoas. Ou área de pessoas. Você não pode colocar um adjetivo junto de um ser humano. Não tem adjetivo que possa qualificar o ser humano. Nós estamos aqui no CT. Você pode ter a melhor tecnologia, mas se não tiver o ser humano ali, cara, um cara comprometido, nada funciona. A tecnologia é bacana, mas sempre vai ter o ser humano enganjado. Você pode ter, por exemplo, tecnologia para fazer tarefas É uma ferramenta, né? Exatamente. Mas o ser humano é tudo, cara. E numa tropa de elite é a mesma coisa, a gente considera assim. O ser humano é determinante numa empresa. A gente quer o sujeito comprometido, quer o sujeito capacitado. E é por isso que nós, da tropa de elite, quando eu coloco a lição é a estrutura que dá suporte ao processo, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a negociação é sempre um trabalho em equipe. Então, por exemplo, você está na área de vendas, que é a sua especialidade, né, Silvano? Você está lá numa negociação e você conseguiu fechar um negócio, vender um produto para o seu cliente. Você tem que voltar aqui para a empresa, agradecer a produção, agradecer o jurídico que fez o contrato, agradecer o RH que contratou o técnico responsável. É sempre um trabalho em equipe, nunca um trabalho sozinho. Eu sempre, nas negociações que eu trabalhei na polícia, muitas vezes o negociador, eu tive a figura muito destacada, né? O negociador que salvou o Silvio Santos, o negociador que atuou naquela ocorrência, mas eu sempre fiz questão de falar quem estava por trás do suporte, minha equipe que me dava as informações, a minha equipe que dava o equipamento. É sempre um trabalho em equipe. Nós, nesse capítulo, que é o segundo capítulo do livro, a estrutura que dá suporte ao processo,
eu gosto de trazer aqui uma coisa que eu trouxe no podcast anterior, que é o senso de trabalho em equipe de uma tropa de elite. Ele nunca é compartimentado, é o todo, é a marca. O melhor exemplo disso é o que eu dei aqui no podcast anterior, que eu falei da faxineira da NASA. Pergunta para a faxineira da NASA qual que é a tua missão aqui. Ela vai falar, minha missão aqui é ajudar por um foguete na Lua. Ela se iguala ao engenheiro, ela se iguala ao técnico aeroespacial, mas ela fala, minha tarefa é manter as coisas limpas. Então, no meu caso aqui, na provocação do livro, eu falo, tão importante quanto eu, negociador, é o motorista que me leva na ocorrência, é o cara que cuida do meu equipamento, é a moça que atua lá na administração, e o funcionário que cuida da escala de serviço. É assim que a gente vê o trabalho em equipe numa tropa de elite. Nunca é compartimentado. Isso é um grande erro das empresas de compartimentar. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem pisou na bola foi RH. A gente não pensa assim. É o todo. E é nisso que eu foco muito bem a segunda lição. O trabalho em equipe é esse sentimento de todo. Que também se assemelha um pouco ao sentimento de dono do negócio como um todo. Todo mundo é dono do negócio, né? É o extreme ownership que a gente fala. É o extremo senso de pertencimento, senso de dono do negócio. Nossa tropa de elite, a gente não gosta desse sentimento assim de empregado e empregador, sabe? A gente é dono do negócio, cara. Muito legal isso. Esse é um ponto importante nosso. Quando a gente cuida do negócio como se fosse dono, primeira coisa, você garante a sua empregabilidade. Segunda coisa, se o negócio está crescendo, você tem mais chances de progredir na carreira. Pô, a empresa está crescendo, você tem mais chances de aproveitar crescimento na própria carreira. Pô. Se a empresa cresceu, ela vai precisar de mais gerentes, mais diretores, e você ser um supervisor, um coordenador, você pode ser promovido. Então, assim, quando você pensa como patrão, a sua vida muda para melhor, cara. E se você não está encaixado aqui, tudo bem, vai procurar a tua praia. Vai achar outro lugar que te faz feliz, cara. Mas, para nós, cara, tropa de elite, happy hour é segunda-feira de manhã, cara, não é segunda-feira da tarde. A gente gosta do que faz, tem extremo desejo de pertencer. E é por isso que a estrutura que dá suporte ao processo. Inclusive valorizando o primeiro policial que chegou na ocorrência, de uma outra equipe, inclusive dando suporte para ele em algumas negociações, dando instruções para que, quer dizer, ele também tem a sua importância dentro de todo o processo. E a gente faz isso, sabe, que era um erro que acontecia muito no passado, né? Toda vez que você coloca especial numa tropa, Kleber, dá um problema, né? O cara põe especial, ele já acha que é a última coca do deserto, a última bolacha do pacote, sabe? Aquela coisa que é errado isso. Quando eu cheguei no GAT, tinha essa mania de falar, o GAT chegou, vai todo mundo embora. Não. A gente sempre valoriza o pessoal da área. E o pessoal da área, que é o primeiro que chega na ocorrência, merece o nosso abraço, merece o nosso apoio e a nossa consideração. Até porque eles que fazem o trabalho mais difícil. Nós funcionamos igual um neurocirurgião que chega numa operação do centro cirúrgico. Está lá o paciente, já está pré-anestesiado, já está tirou os pelos, lá você vai fazer uma cirurgia, raspou a cabeça. O cara vai fazer somente aquela parte da sintonia fina, do ajuste fino, que é o trabalho do neurocirurgião. Nós somos os neurocirurgiões, mas dependemos das equipes que chegam antes da gente. Então é muito importante a gente valorar o primeiro interventor, a gente abraça esse cara. Esse por justiça. E segundo, também por uma questão de egoísmo. Porque se eu chego numa ocorrência e mando o pessoal que fez o trabalho mais base embora, na próxima vez ele não nos chama. Ele fala, então chega os bonitão aqui, a gente tem que ir embora? Não. Eu abraço os caras, porque se eu fizer isso, ele sempre vai chamar o GAT. E chamando o GAT, ele sempre vai estar garantindo um melhor resultado para a instituição e para a sociedade. Uma coisa que me chamou a atenção é justamente a ordem das palavras. Porque às vezes você vê as pessoas com muita vontade de fazer, mas elas não têm as duas primeiras. Então não importa. Isso é um perigo, Silvano. A gente chama... E não desqualificando a pessoa. Ela só tem que procurar onde ela funciona melhor. Pois é, porque tem um conceito que a gente fala na tropa de elite que é o chamado burro operante, cara. Que é um perigo. O burro operante é um perigo, cara. Que é o cara que tem muita iniciativa, mas não tem o predicado para fazer o negócio. Tem que tomar um cuidado com esse tipo de gente. Então a gente fala de competência e comprometimento nessa ordem, tem que saber fazer e querer fazer, mas saber fazer antes. Porque só o cara querer fazer, se ele não tiver competência, dá um problema sério. Cheio de iniciativa, mas com pouca substância, põe em risco o negócio. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões, avaliar muito bem a colocação dessas palavras para evitar um prejuízo. Muita vontade e pouca competência dá problema. E dentro do saber fazer, vamos para a terceira lição. Informação é fundamental.
informação é fundamental. E aí, o comandante traz, no caso do pior bandido, o melhor pai. Essa foi uma ocorrência que eu participei que me trouxe essa lição importante. E qual foi a situação? O sujeito ele tinha pego a namorada como refém e ele tinha cheirado muita droga, muita cocaína, e os meus colegas policiais de área não conseguiram com ele criar um rapport, criar uma conexão. E por isso pediram o apoio do GAT. Quando eu cheguei no local, como negociador que eu era ainda, eu também tampouco conseguia avançar, porque o cara estava muito chapado, estava muito alterado. A negociação não criava uma conexão, eu não conseguia conversar com o sujeito. E nessas condições, eu me vi obrigado a dar um tempo na negociação, dar um break. E aí que entra, novamente, vocês vão perceber no decorrer do podcast que uma lição ela vai dialogar com a outra. Minha equipe trouxe uma informação. Falou, chefe, descobrimos onde mora a ex-esposa do cara. Descobriu que o cara era casado, foi casado, e a ex-esposa morava num bairro próximo. Como eu estava dando um break, falei, onde que é? É perto. Vamos até lá. Aí cheguei na casa da moça, parei a viatura na porta. Quando eu parei a viatura, a moça já veio, já saiu, uma moça muito simples, uma casa bastante simples, mas ela saiu posuda, assim, determinada, e falou, olha, já sei o que aquele traste está aprontando, cansei de falar para ele que esse papo de droga arrebentar a vida dele, me separei dele, comandante, por conta disso daí, eu sou uma pessoa muito trabalhadeira, muito honesta, não quero esse papo de droga na minha vida, como marido está dispensado, como homem não quero nem pintado de ouro. Ela só foi falando coisa ruim do rapaz, eu estava quase indo embora, quando ela falou, porém, eu parei para ouvir, temos uma filha. E aí ela disse uma expressão que eu nunca esqueço, verdade seja dita, comandante, ele nunca viu visitar a menina aqui alterada. E vou mais além, não sei como ele faz, mas o plano de saúde dela, a pensãozinha dela, ele paga. E eu não sei como ele faz, porque com esse negócio de droga ele não consegue manter emprego fixo, mas ele dá seus pulos, faz seus bicos. Mas o plano de saúde e a pensãozinha da menina é sagrado. E vou mais além, ele adora a menina. E capitão, a menina adora o pai. Eu, pumba, peguei esse negócio. Volto para a ocorrência, entre ir, voltar e conversar com a moça, gastei uns 40 minutos. Já tinha passado um pouco o efeito, quando eu chego lá na porta, eu falei, fulano, ele já pelo menos respondeu, né? Falei, presta bem atenção no que eu vou te falar. Isso aqui é uma ocorrência policial. Eu não posso trazer uma criança para cá. Já meti a criança. A respiração do cara até mudou. Ele estava dentro do cômodo, eu fora. Eu nem via o sujeito, mas eu ouvia a respiração, estava muito perto da porta. Aí eu sentindo que o cara deu uma baquejada, eu falei, sua filha está muito preocupada com você. Já meti a filha. A respiração do cara até mudou. Eu falei, olha, fulano, presta atenção, ela não está aqui, sua filha. Mas se ela estivesse aqui, ela queria estar te dizendo isso. Eu tinha pego uma foto da menina que a mãe me deu, colei num papel, essa história está no livro. Eu escrevi com a minha própria letra, papai, eu te amo. Eu preciso de você. Segue as orientações dos policiais. Por favor, papai. Falei, se a sua filha estivesse aqui, ela queria estar te dizendo isso. Passei o bilhete por baixo da porta, o cara pegou o bilhete e leu. A ocorrência acabou imediatamente, ele se entregou. E nesse dia eu aprendi uma lição importante. É a lição que eu compartilho no livro. Você que nos ouve, se você quer ser um bom negociador, você tem que conhecer o mercado, conhecer o concorrente, conhecer as tendências de futuro, conhecer o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, que pode influenciar o nosso mercado aqui na América do Sul. Se você quer ser um bom vendedor, um bom negociador, você tem que ser uma pessoa que tenha o controle de tudo que orbita em relação ao seu negócio. Conhecer profundamente. Quanto mais informação, melhor você vai ser como negociador. Se você for negociar desprovido de informações, você vai ser engolido. Dessa ocorrência surge a terceira lição, que é a importância da informação. Informação é fundamental. Quarta lição, organizar o local. Esse insight eu tive na ocorrência do Silvio Santos. Para quem não lembra, houve o sequestro da filha do Silvio Santos, os criminosos receberam o pagamento do resgate, a polícia continuou na captura, houve até uma tentativa de prisão desse rapaz, porque ele tentou fugir, mas é difícil fugir da polícia quando a polícia tem muito afim de prender, está muito afim de prender. Ele acabou se hospedando lá perto da sua casa, Christian, lá no hotel, em Alphaville. Policiais foram dar uma prisão nele, não eram os policiais da divisão de sequestro, que é um primor aqui em São Paulo. A divisão de sequestro é fantástica, gente muito qualificada, mas policiais da regional lá foram prendê-lo sem avisar de sequestro. Essa história ficou até um pouco mal contada na época. Resultado, não conseguiram,
Esse criminoso baleou 2 policiais, matando 2 e ferindo um terceiro, também foi ferido e fugiu do prédio de uma maneira cinematográfica. Ele desceu pela janela de um alto andar, foi agarrando na marquise do hotel e desapareceu. Quando ele desapareceu, a polícia, que já estava na bota dele há bastante tempo, e agora que ele tinha matado 2 e ferido um policial nessa fuga, ficou assim toda empenhada para poder prender esse sujeito. Se já estava empenhada antes, agora ficou muito mais. E todos nós policiais à época sabíamos que esse garoto provavelmente ia se entregar. Mas se entregar onde? Na Cúria Metropolitana, na Catedral da Sé, na sede da OAB, na Rede Globo, sei lá, em qualquer lugar, para tentar se entregar de forma segura. E qual foi a coisa surpreendente que aconteceu, que surpreendeu a todos? Ele foi na casa do apresentador de madrugada, ficou num terreno baldio do lado da casa, numa mansão no Morumbi. Quando a empregada saiu para colocar o lixo para fora, ele rendeu a empregada, entrou na casa do Silvio Santos e fez o Silvio Santos como refém. Quando isso chegou na rede rádio da polícia, o Brasil parou. Silvio Santos sendo mantido como refém. E foi curioso porque eu estava fazendo um curso na polícia, fui tomar um café no intervalo. Quando eu volto para a sala de aula que tinha uma televisão, meus amigos falam, sabendo que eu era o negociador da polícia, meus amigos, Luca, adivinha quem está sendo mantido como refém? Numa ocorrência com refém. Eu falei, não, quem? O Silvio Santos. Eu falei, conta do português, que eu achei que era uma piada. Daqui a pouco o meu telefone toca. E quem que me liga? Simplesmente o comandante-geral da Polícia Militar. Eu achei estranhíssima a ligação. É a mesma coisa que o CEO ligar para o gerente. É claro que ele me conhecia. É claro que o cargo de comandante do GAT era um cargo de confiança, um cargo especial na polícia. Mas eu tinha, entre o comandante-geral da polícia e eu, vários chefes intermediários. Eu era capitão, tinha um major, tinha um tenente-coronel que era o comandante do batalhão, tinha um coronel que era o comandante do CP-Choque, que é o Comando de Policiamento de Choque. Tem o subcomandante PM e tem o comandante-geral. Você olha quantos graus acima de mim tinha. E o comandante me liga e faz a seguinte pergunta: onde você está? Eu falei, estou no curso. Larga tudo aí e vem pra cá. Quando ele falou, vem pra cá, aí o alarme tocou no meu coração. Vem pra cá, vem Vem pra cá. Vem pra cá onde? Vem pra cá, vem pra cá. Oi. Significa que ele estava na ocorrência. Não é comum o comandante-geral da polícia estar na ocorrência. E eu já fui aqui da área central, que eu estava em São Paulo, até o bairro do Morumbi. Quando eu chego na casa do Silvio Santos, estava toda a imprensa, um monte de policiais, um monte de viaturas, e eu fui recepcionado com um tapete vermelho. Eu era o negociador da polícia. E fui entrando na casa do apresentador. Era uma mansão, tinha uma sala enorme, e dentro de um cubículo, que era uma despensa, estava lá o Silvio Santos sendo mantido refém por um garoto que era o sequestrador. Quando eu entro na sala do Silvio Santos, acreditem, parecia a festa da firma. Por quê? Estava lá o comandante-geral da polícia com todo o seu Estado-Maior. Como a casa do Silvio Santos é perto do Palácio dos Bandeirantes, estava lá secretário de Estado, um monte de assessor, um monte de gente que é amigo e que não se vê faz tempo, um conversando com o outro, e coisas assim, do passado, de coisa da família, de gente... Imagina gente que não se... Imagina vocês numa reunião da faculdade, Christian. Você faz um encontro de turma da faculdade, um encontro de turma da firma, que vem todo mundo das filiais, etc. Gente que você trabalhou há um tempo, que você conhece, que faz tempo que você não vê, que você conhece a família. Gente, a hora que eu vi aquela bagunça, que eu vi, e agora com todo respeito, eu vi aquela zona, e sem questionar a boa vontade de todos que estavam ali, porque todos que estavam ali estavam com boa vontade de ajudar. Mas eu aprendi nas tropas de elite que a estrada do inferno é pavimentada de boas intenções, cara. E aí eu tive que adotar uma medida. Só que eu era um capitão. E tinha major, tenente-coronel, tinha uma constelação de estrelas e de autoridades ali. E aí, o que eu fiz? Eu usei uma técnica de PNL, Kleber. Eu peguei o comandante-geral, que era a mais alta autoridade da Polícia Militar, peguei pelo braço, apertei e fiz uma técnica chamada ancoragem. Quando eu apertei o braço dele, olhei para ele prestou atenção em mim. Que ele estava meio voado, assim, sabe? Tinha muita coisa ali. Eu falei, comandante, tem muita gente aqui. Falei, desse jeito. Comandante, tem muita gente aqui. E embora eu fosse um capitão, e ele comandante-geral da polícia, ou seja, muitos postos acima de mim, havia uma questão chamada respeito. Ele me colocou no GAT porque ele respeitou o meu expertise, o meu currículo.
eu tinha o domínio sobre uma doutrina chamada Doutrina de Gerenciamento de Crise, que era relativamente nova no Brasil, veio do FBI e foi a doutrina que até hoje norteia as nossas ações, e eu era dominador dessa doutrina. E ele, por respeito absoluto, mesmo eu sendo inferior hierárquico, quando eu falei, comandante, tem muita gente aqui, ele simplesmente, a la cavalaria, assim, sem muito rodeio, falou, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora, limpou a área. E ao limpar a área, o local ficou muito mais purificado e eu tive condições de desenvolver o meu trabalho com uma certa tranquilidade. E daí que surgiu a lição importante. Organize o local. Para uma negociação, você tem que ter o local organizado. E organizar o local, nesse exemplo, que me foi um insight, diz respeito à arrumação, mas não é só a arrumação organizar o local. Organizar o local diz respeito também ao momento certo, à conveniência, à oportunidade de você tratar com aquela pessoa naquele momento. Então, olha como a informação dialoga com essa lição. Quando você tem informação, você consegue saber se é o momento seu de falar. Vou dar um exemplo, Kleber. E para você ouvinte também que está aqui nos escutando. Vamos dar um exemplo do cotidiano. Imagina um sujeito que gosta muito de futebol. O futebol é uma paixão da vida do cara. O cara tem, por exemplo, uma tatuagem do Corinthians no braço. O cara é um corintiano fanático. A ponto de ele gostar mais do Corinthians do que de futebol. É a paixão dele. Aí tem um clássico de futebol do Corinthians contra o seu arquirrival Palmeiras. Num domingo à noite. E como eu sou agora o autor do podcast aqui, e sou palmeirense, o meu time ganhou do Corinthians. Aí eu posso escolher o resultado. O Christian falaria que o corintiano não foi porque ele estava preso. Né? O próprio corintiano falou. Isso é exagero. Mas vamos lá. O que acontece com esse corintiano 6 horas da tarde, quando o juiz dá o apito final? O telefone dele não para mais de tocar. E todo mundo que são os amigos palmeirenses, os amigos de outros times, que sabem que o Corinthians é a paixão do cara, começa a sacanear o cara no telefone. Domingo à noite é um transtorno para esse cara. Mas para domingo à noite, não para domingo à noite. Quando ele vai trabalhar segunda-feira de manhã, que ele chega na empresa, já começa com o vigilante na portaria. O vigilante sabe que é a sua paixão. Ele fala, ô, seu Kleber, o Coringão tomou na cabeça. E já começa, seu dia não tá legal, cara. Aí chega no seu escritório, na sua estação de trabalho, já tem um porquinho lá, já tem almoço do dia, porco. E sabe, a sua manhã de segunda-feira também não é legal. Aí o Silvano, sem considerar a informação, olha a informação falando que o cara tem essa paixão, e sem considerar a organização do local, marca uma reunião segunda-feira de manhã com o Kleber. Eu pergunto, para apresentar um projeto, eu pergunto, é dia de você marcar a reunião? Será que esse cara tá para você? Será que o sentimento dele na segunda-feira de manhã, considerando que ele é um ser humano e tem essa paixão, tá para esse negócio? Aí você tem a organização do local no sentido da conveniência, da oportunidade, não é dia. Vou dar um outro exemplo final aqui. O Christian vai apresentar um projeto para o CEO de uma determinada empresa. Marcou no dia 14. E no dia 15 do mês é o dia que o cara tem a reunião do conselho. E é uma reunião mensal. É a reunião que o cara vai ser cobrado. A cabeça desse sujeito está onde no dia 14? Está na reunião no dia 15. Dia 14 não é dia de você marcar a reunião. Ele não está para você. A cabeça dele pode até te receber, por gentileza. Mas a cabeça dele não está para você. Está preocupada com aquilo que é o evento do mês para ele. Como CEO, ele tem que prestar conta. Então a organização do local diz respeito a local propriamente dito, e diz respeito também à conveniência e à oportunidade. Essa é a lição que eu compartilhei. Quinta lição, essa é fantástica. Aprenda a ouvir. Essa lição eu aprendi também a duras penas, né? Porque o que acontece com o criminoso? Né? O criminoso, quando faz um refém, essa lição, todas as lições vêm do meu ambiente das tropas de elite em ocorrências que tinham vidas de jogo, né? Ocorrências com reféns. E o que acontece com o criminoso? Quando ele faz o refém localizado, que ele vai fazer um assalto e não deu certo e faz o refém, ele está com medo de morrer. Então, no primeiro momento, o que move esse sujeito a fazer um refém é o risco à sua própria vida. Ele quer fazer o refém para se proteger. Só que aí tem um detalhe. Quando ele faz o refém e vê a polícia tomando aquele maior cuidado, cercando o local com cuidado, porque ele tem um refém ali, tem uma vida em jogo, o criminoso ele dá uma viajada, a ponto de imaginar que ele pode sair dali, que ele pode ser solto, que ele pode ter a fuga continuada. E aqui eu já garanto para vocês, meus ouvintes aqui que estão no podcast,
que de uma ocorrência com um refém, quando o local está cercado, o criminoso só tem 2 destinos. Ou ele vai para o cemitério, ou ele vai para a cadeia. Não tem outra hipótese. Não se pode fazer nada que não seja isso. Os destinos de um criminoso durante uma ocorrência com refém é ir para o cemitério, se ele não colaborar, ou ir para a cadeia, se ele colaborar. E aí que eu brinco até muitas vezes nas minhas palestras que a magia da minha arte é fazer o cara ir para a cadeia feliz, né? Porque ele tem que entender que fez um bom negócio, né? É a melhor das Porque opções. a outra opção é sempre pior, né? Não tá vivo, né? Só que aí o que acontece? Quando ele vê aquele circo armado só para ele, Globocop sobrevoando, aquela coisa, ele dá essa viajada e ele começa a fazer exigências absurdas. Ele começa a pedir carro forte, pedir milhão, pedir droga, pedir arma. Notem que é muito distinto daquilo que eu posso oferecer pro cara. Não tem o menor cabimento. Isso é ensinado também pelos filmes de Hollywood? Um pouco sim. O Hollywood tem muitos, na crônica do cinema, né? Tem vários filmes que mostram essa fase do eu quero, né? Ou essa viagem do sequestrador. Só que Hollywood muitas vezes parece um desserviço, porque o filme não tem compromisso com a técnica, então mostra às vezes o cara dando fuga, indo atrás. Isso no mundo real não acontece. Aqui pode ter certeza. Já tem isso muito consolidado na crônica policial. Dali daquela ocorrência, ou é cemitério ou é cadeia. Obviamente a gente torce para o sujeito cumprir a pena na cadeia, pagar pelo que ele fez, mas se ele forçar a barra, nós temos remédios, inclusive, de tirar a vida dele, se necessário for, né? Mas o cara vem e começa a pedir esse monte de coisa, que é uma bobagem, a ponto de nós darmos o nome de fase do eu quero. Eu quero carro forte, eu quero metralhadora, eu quero droga, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí que entra o detalhe. Eu faço uma provocação para os meus alunos, muitas vezes, para a minha plateia. Eu falo, você sou eu no local. Você é um técnico experimentado e sabe que dali ele só vai para o cemitério ou para a cadeia. E o cara começa a te pedir esse monte de bobeira, esse monte de baboseira. A pergunta eu desafio a pessoa a se soltar. Eu falo, se solta. Qual que é a sua vontade, meu? O que brota do teu coração naquele momento? O cara te pede esse monte de coisa que você sabe que não tem nada a ver. E aí muitos falam, manda o cara para aquele lugar, fala aqui nem ferrando, né? Não, cara. Um bom negociador, antes de tudo, um bom ouvinte. E aí que surge a lição, aprender a ouvir. Como negociador, eu tenho que interpretar que esse monte de bobagem que o cara me pede é apenas uma ilusão que brotou da cabeça dele naquele momento. Ele está viajando e eu tenho que ter a cautela de ir tirando isso aos poucos e mostrando para o cara que não vai ter carro forte, que não vai ter milhão, que não vai ter droga, que não vai ter arma, que simplesmente se ele seguir o que eu estou falando, ele vai sair dali vivo, preso e sem um fio de cabelo desarrumado. Isso é um processo, não acontece assim, entenda aqui, não posso ser direto para o cara. Eu tenho que ouvir e aos pouquinhos ir mostrando com convencimento, ouvindo, né? E aqui a lição surge. Não basta para ser negociador falar bonito, tem que ouvir bonito também. O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$1 por dia tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no clube de benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Seguindo então a nossa 6ª lição, aprenda a pensar com a cabeça do outro. Essa é uma lição importantíssima, né? Porque nós temos uma questão nossa de achar que quando você encontra uma pessoa que tem as mesmas aspirações que você, que interpreta o mundo da mesma maneira que você, que tem os mesmos gostos, a gente tem uma tendência de abraçar mais essa pessoa, de ter uma empatia com ela, de ter um relacionamento com ela. E aí isso é um erro, porque a gente tem que entender que as pessoas são diferentes umas das outras, né? Então tem pessoas que interpretam o mundo e se relacionam com ele de forma diferente da sua. E isso é a riqueza da relação humana. Entender que existem outros pontos de vista, outras formas de ver o mundo, e isso é muito importante de levar em conta no processo de negociação. Eu aprendi isso numa ocorrência também. E esse pensar a cabeça do outro foi justamente nessa ocorrência que eu tive com menores de idade, onde, para quem não sabe, menor de idade é sempre mais complicado de atuar numa rebelião com reféns do que cadeia, por exemplo, onde tem adultos, né? Na cadeia de adultos você já chega lá e fala quem que é o líder, o cara apresenta o líder lá, tem sempre um chefe da cadeia.
Em presídios onde tem menores de idade, antigamente chamava FEBEM, hoje chama Fundação Casa aqui em São Paulo, você tem os menores, eles são inconsequentes, eles são meio imprevisíveis e eles não têm liderança única, eles formam pequenos núcleos, grupelhos que eu chamo, né? E um dia, numa ocorrência, eles viraram a cadeia, que significa pôr a cadeia em rebelião, num dia de visita, e os meus colegas de área, né, os clínicos gerais, chegaram lá para atuar, não conseguiram, pediram apoio dos especialistas, lá vai a minha equipe e eu. Quando eu chego no local, foi a FEBEM de Franco da Rocha, né, aqui na Grande São Paulo, eles tinham colocado fogo na barricada de fogo na entrada do presídio, não tive outra alternativa a não ser colocar uma escada e acessar o alto da muralha. Quando eu acesso o alto da muralha, aquele bando de menores com capuz na cara, com camiseta na cara, pedaço de pau, pedaço de ferro, aquela bagunça toda, eu me concentrei num grupelho e falei, olha só, pô, parou, chega. Tenha santa paciência, é domingo, dia de visita, vocês vão virar a cadeia, as mães de vocês aí fora desesperadas. Eu usei um argumento para convencê-los. Falei, olha, volta para a cela. Fui até um pouco assertivo. Libera os funcionários, deixa o bombeiro apagar a barricada de fogo. Mal terminei de falar, uma outra facçãozinha, um outro grupelho me chama a atenção e eu repito a mesma ordem. Falei, olha, gente, cara, pelo amor de Deus, vocês tenham a santa paciência. Vocês vão virar a cadeia aqui, virar o presídio no dia de visita, pô. Cadê a consideração com as mães de vocês que estão aí fora? Repetir a mesma ladainha. Volta para a cela, libera os funcionários, deixa o bombeiro apagar a barricada. Mal terminei de falar, um terceiro grupelho, uma terceira liderança, começa a mesma ladainha, e nessa hora eu perdi a paciência, eu cometi um erro. E quando o terceiro grupelho me chamou, eu falei, porra, moçada, desse jeito não vai dar. Quando eu falei, moçada, desse jeito não vai dar, parece que eu apertei um gatilho. Todos começaram a me apedrejar, eu tive que descer da muralha, juntavam pedra, de pau na cabeça, eu desci da muralha, me protegi, o diretor estava lá acompanhando no solo aí a negociação, me olhou, fez uma cara, queria conversar comigo em particular, quando eu chego perto dele, ele todo sem jeito fala, pô, comandante, o senhor falou uma palavra que não pode falar. Eu falei, mas o que eu falei? O senhor falou moçada. Eu falei, e qual que é o problema? Ele falou, é rapaziada. Pô, quando eu falo isso nas palestras, Cristian, o pessoal morre da risada, né? Ele falou, mas por quê? Porque moçada vem de moça e os caras não gostam. Eu falei, sério? Ele falou, sério. E algo tão normal, né? Tipo, pra mim, aí eu subi novamente, me apresentou, ô rapaziada, ô chefe, agora dá pra conversar. E nesse dia aprendi essa lição importantíssima. Aprenda a pensar com a cabeça do outro. Nós temos essa mania de achar que todo mundo interpreta o mundo e se relaciona com ele da mesma forma que a gente, mas isso não é verdade. As pessoas são diferentes, as pessoas têm valores diferentes, têm momentos de vida diferentes, e aí tem um perigo, de você saber como pensa, o que move aquela pessoa, para você, por exemplo, não cometer o deslize de fazer uma colocação ou fazer uma aproximação que já gera uma antipatia, né? Você, por exemplo, hoje nós temos as mulheres, esse empoderamento das mulheres, você chega e faz um comentário como, na minha empresa não tem mulher, porque mulher sabe como que é. Pô, e a mulher é uma mulher que é muito focada nisso aí, pronto, isso gera um problema. Né? No meu próximo livro, estou dando um spot para ele aqui, eu estou trazendo esse cuidado que a gente tem com o chamado politicamente correto. Tem que tomar muito cuidado com expressões, como, por exemplo, negrice, né? Ser coisa de preto, uma preta bonita, a expressão que eu uso no meu livro, inclusive. Você fala branca bonita? Ninguém fala uma branca bonita. Por que você vai falar negra bonita? Cuidado com essas expressões. De repente você pega uma pessoa do outro lado da mesa que tem isso de forma mais sensível, ela pode se importar e já cria um bloqueio. E quando você tem informação, você comete menos erros e pensa melhor com a cabeça do outro. E é aquilo que a gente fala quando a gente fala de negociação de vendas diretamente, né? Não pensar com o bolso. Então a gente tenta vender para alguém pensando que o bolso dele é igual ao nosso. Por isso que muitas vezes a pessoa tem um produto de maior valor agregado e tem dificuldade de vender porque ela talvez não tenha a condição financeira para comprar. Ela já começa uma negociação tentando vender para você, achando que você já não vai ter como comprar. Né? Então, conhecendo o outro lado, vendo o nível de cliente que está lá, o nível de produto que ele já tem acesso, aí a coisa desenrola. A beleza desse podcast é que o nosso ouvinte, no final, ele vai perceber que uma ferramenta, uma lição, ela tá dialogando com a outra. Se você, por exemplo, tem informação, você consegue pensar melhor com a cabeça do outro. Você sabe que aquela pessoa, por exemplo, é vegetariana, né, uma opção, ou vegana, você vai ter um cuidado de falar com relação aos animais, etc. Né? Enfim, você toma alguns cuidados para poder evitar um pouco de problema adicional, tendo informação e pensando com a cabeça do outro. Né? Porque senão a gente perde o controle. E aí vem a nossa 7ª lição. Mantenha o controle. Essa é uma lição importantíssima. Eu costumo dizer o seguinte, que no mundo corporativo,
é muito importante você entender que é um mundo pegado, é um mundo difícil, não tem zona de conforto para ninguém, não tem lanche de graça para ninguém. Você é o que você entrega e para isso tem que ser resiliente. Então, resiliência, o que é resiliência? É a capacidade de suportar a pressão que o mundo corporativo das empresas de alta performance tem. Ou seja, é chapa quente o tempo todo. Isso é ser resiliente. Agora, o que é manter o controle? Manter o controle é quando o nível de desconforto ultrapassa o CNPJ e atinge o teu CPF. Essa é o que marca. Tem situações que, às vezes, naquela grura do dia a dia, naquela pressão do mundo corporativo, de vez em quando, você recebe da outra parte algo que ultrapassou a questão do mundo corporativo e te atingiu na pessoa. Te atingiu no CPF, te atingiu num valor. E mesmo assim, é o que eu prego como bom negociador, você tem que manter o controle. Vou dar um exemplo disso que eu aprendi numa dura lição e que está no livro. Nós fomos invadir a penitenciária do Estado numa rebelião. Eu tive 2 problemas nesse dia. Eu tive uma falha de informação e chegou para mim que não tinha arma de fogo. E por conta dessa informação que eu acreditei, porque eu não tinha motivos para duvidar naquele momento, não era um CDP, um centro de detenção provisória, uma penitenciária que é um local muito mais organizado, e chegou para mim de uma fonte digna de que não tinha arma de fogo, eu acreditei nessa informação e cometi o segundo erro decorrente do primeiro. Eu entrei numa coluna tática de 11 homens atrás de um escudo balístico. Imagina eu entrando numa rebelião que tinham 2.000 pessoas dentro do presídio, entre presos, a maioria, funcionários e familiares, que eles viraram a cadeia num dia de visita. Quando eu entrei naquele corredor com fumaça, com fogo, 11 homens atrás de um escudo balístico, nós começamos a tomar tiros. Demorou para cair a ficha que eram tiros, porque a informação é que não tinha arma de fogo. Os meus policiais começaram a cair. E armados que estávamos, qual foi a minha ordem? Eu pergunto aqui para vocês que me acompanham no podcast, qual foi a minha ordem? Não atira. É retirada, né? Essa foi a minha ordem. De vez em quando eu escuto da plateia, não, mete fogo. Aí eu falo, não, meu, tiro de um policial de tropa de elite tem endereço certo, cara. A gente não atira a esmo. Tava com fumaça, tava com fogo, não tinha alvo definido. É natural que eles coloquem funcionários como na frente, os escudos, ou até uma criança. Né? O criminoso atira como quer, nós não, cara. Quando eu comecei a tomar esses impactos e vi meus policiais caindo, qual foi a minha ordem? Recua, recua, recua. A gente não usa a tática do leite moça, comigo assim, bateu, tomou, não somos inconsequentes. Então eu tive que manter o controle e foi a maior demonstração de disciplina tática que eu tive nos meus 11 anos de GAT. A tropa, quando viu meu comando recua, 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 nós recuamos. Qual foi a lição que eu aprendi nesse dia? Manter o controle. E qual que é a lição que você que está nos ouvindo tem que aprender? De vez em quando, até num processo de negociação, numa empreitada comercial, corporativa, de vez em quando pode surgir algo que escapa do CNPJ e te atinge no CPF. Sabe? Faz um comentário, por exemplo, um comentário homofóbico, faz um comentário sexista. De repente você é gay, o cara faz um comentário, uma piada sexista, falando mal de gay, ou você é uma feminista, o cara faz um comentário dizendo que as mulheres são inferiores. Não tem cabimento aquilo lá, não tem sentido aquilo lá. Ultrapassou os limites da decência, da correção, do mundo empresarial e te atingiu como pessoa. Ainda assim, eu recomendo o controle. Eu já tenho um exemplo disso. Eu estava numa reunião em uma grande construtora e tinha uma agência de publicidade lá e estavam 2 pessoas apresentando o projeto da agência pra gente, né, na época. O senhor da agência sai, vai beber uma água, pegar um café e o meu chefe na época fala, cara, esse cara é muito chato. Esse cara da agência é muito chato, esse velho é muito chato. Começou a falar assim do cara. Só que ele não sabia que o cara era o pai do menino que estava lá dentro. Pai do céu. E assim, jogou essa pro cara, pô, esse cara é muito chato, não dá pra negociar com ele e tal. Lógico, o pai era o financeiro, o menino era o menino da criação. Na hora que voltou, a reunião acabou. E o cara ficou sem saber por quê, tipo, o que aconteceu? Aí foi direto do CNPJ do CPF, cara. O cara mexeu com meu pai. Aí o cara foi embora e falou, pô, Cris, não entendi nada aqui. Eu falei, cara, aquele cara que você falou que é um velho chato é o pai do menino. Acabou a reunião aí. Mas é um exemplo disso. Você viu, aí faltou informação, né? Você vê que uma coisa vai jogando com a outra. Tu deu um link. Elas não são assim, como se fosse uma oração coordenada que a gente brinca quando aprende português. São orações subordinadas, uma tem conexão com a outra. Né? Agora, uma parte interessante no capítulo aqui é que você reúne a 7ª com a 8ª lição dentro do mesmo capítulo, né? Exatamente. A 7ª mantém o controle, e entramos na 8ª. Reconsidere quando for necessário. E qual que é a diferença? A
A diferença, e eu coloquei junto por um propósito. Você tem que manter o controle quando você é vítima de uma agressão ou de um comentário que escapa ao CNPJ e entra no CPF, entra na pessoa física, entra no Kleber como pessoa, como essência. Para isso precisa manter o controle. Mas de vez em quando é você que é o protagonista da bola fora. É você que dá a mancada. É você que dá o escorregão. Aí a moçada não perdoa. Né? É você que dá. E aí qual que é a jogada? Qual que é a dificuldade que nós, enquanto negociadores, ou qual o compromisso que nós temos com o erro? Zero compromisso com o erro. Nós erramos também. E quando você erra, a lição é reconsidere quando for necessário. Dá um passinho para trás. Não usa a chamada escalada irracional comigo assim, bateu, tomou. Eu dou na canela, já dou na correntinha. Tomei na canela, já dou na correntinha. Entenda que a gente quer construir com a outra parte uma relação duradoura. Uma ponte dourada. Não é hoje só. É sempre. Então, de repente, se deu uma bola fora, qual o problema de se pedir desculpa? Qual o problema de se falar, pô, hoje eu não estou num dia legal, vou marcar uma próxima rodada? Então, essas duas andam juntas, Kleber, porque elas são muito próximas. É quando você recebe uma agressão ou quando é você o autor da agressão. Quando você recebe, mantém o controle. Quando você é o autor, dá um passinho para trás, entendeu? Se você meter o pé na lama, não é assim, meti o pé agora eu vou ter o pescoço. Não. Tira o pezinho da lama, limpa só o pezinho, entendeu? Essa é reconsidere quando for necessário. Até porque muitas vezes a gente recebe uma agressão como um sinal de que a gente tem que reconsiderar alguma coisa do que a gente está construindo ali. Pode ser. A gente tem que tomar um outro caminho mesmo. E aí vem a nossa 9ª lição das 10. Cumpra o que foi combinado. Se a gente for analisar na sequência que a gente veio construindo no podcast, que é a sequência do livro, ela também não está aí por acaso. Porque quando a gente começa a juntar todas essas outras lições, a gente vai convergindo para aquela que é a preparatória para a última. E cumprir o combinado é a preparatória para a última que você vai me perguntar na sequência. Cumprir o combinado para nós é mandatório. Nós, negociadores, não damos bola nas costas de ninguém. Ainda que aconteça alguma coisa, que tenha furado o planejamento, que você não planejou e aconteceu um caso fortuito, seja você o primeiro a já ligar para o seu cliente, a dar uma satisfação, a atender o telefone, já dar uma compensação. Não deixe o cara se sentir sozinho na hora do infortúnio. E vou mais além. Você que nos ouve, às vezes é a hora que você vai provar o seu valor, na hora do infortúnio. Porque imagina você chega aqui um fornecedor de um serviço para mim, eu já selecionei você porque você tem os predicados todos bacana, e aí eu estou com você. Você só conheceu a primeira página, tá indo tudo bem. Você está cumprindo o combinado, eu estou pagando a fatura, está indo tudo bem. Eu só vou te conhecer de verdade na hora que dá um furo. Exemplo. Um colega meu, muito tempo atrás, foi fazer uma viagem para o Chile. Chegou no hotel, passou um fim de semana, numa semaninha que ele fez um pacote lá com a família. No segundo dia de viagem, ele sentiu falta de $500 do cofre onde ele deixou o dinheiro. E aí ele deu queixa lá na administração do hotel. O hotel, no primeiro momento, fez várias perguntas. Tem certeza que o senhor perdeu aqui? Né? Tem certeza? O senhor não deixou no lugar? O senhor não deixou? E foi porque o hotel, no primeiro momento, quis se certificar de que realmente tinha... O hotel não tinha motivos para entender que alguém do próprio hotel, uma faxineira, uma arrumadeira, tinha pego esse dinheiro. Mas aí, diante da insistência do meu colega, que é o hóspede lá, viu que realmente o cara bateu o pé e tinha porque afirmado que tinha deixado lá o dinheiro. Bom, o hotel resolveu devolver o dinheiro para o sujeito, porque compensou. Mas, obviamente, ficou aquela coisa meio mal resolvida, causou isso não foi de imediato, causou um transtorno, perdeu uma tarde ali, vai daqui, conversa ali, conversa lá. Bom, muito bem, terminou essa história, o hotel pagou o dinheiro para o meu amigo, ele continuou a viagem, terminou a viagem, ele voltou para o Brasil, o hotel continuou na investigação. E, de fato, para surpresa do hotel, havia realmente uma faxineira subtraído o dinheiro. O que o hotel fez? O hotel ligou para o meu amigo aqui no Brasil e falou, olha, seu fulano, o senhor lembra que o senhor esteve aqui e tal? Lembro. Pois então, nós sentimos muito o que aconteceu, esse incidente e tal. Na época, fizemos todo um trabalho, mas no final acabamos recompensando o senhor, mas sabemos que gerou um mal-estar para o senhor, mas eu queria comunicar ao senhor que houve uma continuidade da investigação. Depois aconteceu um outro fato, que nós na época não tínhamos elementos probatórios,
mas com outro fato que aconteceu, a gente conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça e constatamos que, de fato, o senhor foi subtraído por uma das nossas funcionárias. Contra ela já foram adotadas todas as medidas cabíveis aí que o caso requer. Ela foi demitida, ela foi processada, a gente deu parte na polícia, etc. Tal, mas nós queríamos que o senhor soubesse disso. E mais do que isso, nós queremos oferecer ao senhor aí, em troca daquele desconforto, mais uma semana, o senhor pode vir aqui o dia que o senhor quiser, a semana que o senhor quiser, por nossa conta, como uma forma de compensar esse infortúnio que o senhor teve lá. Qual que é a moral dessa história? Ele nunca mais voltou para lá porque ele tem outros locais para conhecer, já foi bacana e suficiente. Mas ele contou para todo mundo, inclusive para mim, o que aconteceu. Ou seja, uma coisa que descumpriu, mas foi muito bem tratada. Então a lição é, não dá bola nas costas do seu parceiro. O que você prometeu, você cumpre. E se aconteceu algo que escapou, seja você o primeiro, e pode até virar, como a gente fala, na fratura de um osso, né? Onde forma a calcificação de uma fratura, nunca mais quebra ali. Você pode até transformar um momento ruim num momento da hora da verdade, que a gente chama, que é quando o cara vê, opa, eu tô com um cara sério. Mesmo na hora ruim, o cara tá lá para me cobrir, eu vejo o valor no cara. Nós, negociadores, não damos bola nas costas dos nossos parceiros. O que a gente promete, a gente cumpre. E vamos para nossa 10ª lição. Eu não vou falar que é 10ª, porque eu aprendi demais lendo o livro, tá? Não foram só as 10 lições. 10ª lição: credibilidade é a melhor arma em uma negociação. Essa é super simples de falar, porque quando a gente começa a juntar todas essas outras ferramentas, a gente converge para aquilo que é confiança, para aquilo que é cumprir o combinado, confiança e credibilidade. O que é confiança, você que nos ouve? Confiança é o que aconteceu comigo. Agora eu fui passar o carnaval fora de São Paulo, numa cidade do Nordeste, eu entrei no avião confiando de que o piloto é um bom piloto, de que o avião está em perfeitas condições de manutenção, mas eu não pedi a carteira do piloto e não pedi o manual de revisão do avião. O que é confiança, você que nos ouve? Um conceito simples de confiança é ter uma boa expectativa de algo que você não pode comprovar. Isso é confiança. E qual que é o nível máximo da confiança? É a credibilidade. A credibilidade é a crença de que você está fazendo um negócio com uma pessoa que é correta. É a crença de que aquela empresa é uma empresa que cumpre o combinado. A credibilidade é um patrimônio. Mas não é só um patrimônio corporativo, é um patrimônio pessoal. Um negociador que não tem credibilidade não é um negociador, não vai conseguir nunca. E é por isso que em todas as operações que eu atuei para chegar nessa última lição, eu sempre cumpri o combinado. Quando você cumpre o combinado, você vai gerando essa credibilidade. É um patrimônio que você vai construindo. Mas tem uma lição para você que nos ouve aqui. É muito difícil de você construir esse patrimônio, mas um deslize, você põe tudo a perder. Essa é a dureza da credibilidade. É difícil de conquistar, mas fácil de perder. E é por isso que ela é a última lição. Um bom negociador tem que ter credibilidade. Credibilidade é a magia. É com credibilidade que a gente prospera. Credibilidade é um patrimônio. Nunca deixe nada acontecer que possa arriscar a credibilidade sua quanto profissional e da empresa para a qual você trabalha. O livro Negociador está presente nas melhores livrarias do Brasil. Quem quiser seguir as redes sociais do comandante Diógenes Luca. Instagram, Comandante Luca, o meu site diogenesluca.com.br e também o Facebook. Você, nosso ouvinte, sabe que a gente tem no nosso podcast 3 momentos, que é o Mergulhando no Conhecimento, o Passo do Gigante e o Mergulhando de Cabeça. Mas, como nós já tivemos a honra de ter aqui o Comandante Luca conosco no podcast anterior, se você tem curiosidade, vai lá, estão os 3 momentos muito legais. Curtem com a gente esses momentos do nosso convidado especial, Comandante Luca. Comandante, muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco, uma aula que tivemos com esse livro, O Negociador, mais do que recomendado. Eu agradeço imensamente a participação de El Professor Silvano Barbosa, Christian Visval e Comandante Diógenes Luca. Fala, galera! Fala, galera!